Mais uma vez eu estou aqui conversando com vocês. Quero cumprimentar todo mundo, desejar uma semana de alegria, de paz, de saúde. Veja só, Comissão da Verdade sobre a abolição da escravatura. É algo que a gente já começou a pautar na cidade de Belo Horizonte. E eu acho que o tema precisa de ser explicado aqui, né, para que empolgue mais pessoas. Por onde quer que eu já comecei a falar, existiu sensibilidade e tipo assim, não, isso é importante. Nós já temos uma experiência no Brasil, sobretudo após a ditadura militar, né, de se criarem comissões, não é só no Brasil, não, essa experiência é mundial, né? Depois que os países passam por traumas profundos, exemplo da ditadura militar, são criadas comissões para tentar, entender por que aquilo aconteceu, para que nem aconteça mais, não é? E para também reconciliar as partes que estavam em confronto, em luta, reconciliar, fazer justiça, não é? E promover direitos. Então, nós tivemos no Brasil a experiência da Comissão da Verdade sobre a ditadura militar. E foi excelente. No caso de Minas, por exemplo, colocou à luz a violência contra os povos indígenas, a criação da guarda indígena, inclusive o roubo que aconteceu, não é, em termos de expulsão dos povos indígenas, roubo de terras dos povos indígenas, que aconteceu durante toda a ditadura militar. Não é? História que nós desconhecemos, certamente. Eu acredito que vocês que estão me ouvindo, seguramente, eu também desconhecia, né, as violações que os povos indígenas sofreram. Então, a gente vem defendendo a ideia da criação da Comissão da Verdade sobre a abolição da escravatura. Fala-se muito da Casa Grande da Senzala, né? Que o Brasil não superou ainda essa dinâmica de Casa Grande e Senzala. Agora, precisamos de entender que Casa Grande e Senzala realmente aconteceu, é um fato da história, não dá para passar a borracha, em mais de 300 anos de escravização no nosso país. Mas o que eu acho que se reproduz até o momento, até hoje, foi o projeto de nação rigorosamente excludente em relação à população negra. E as consequências disso estão aí ao nosso redor. É só olhar, qualquer pessoa vê, é só sair na rua, que a gente vê que a população negra figura, né? E somos campeões e campeões em todos os indicadores negativos. Aí a gente vai ficar reclamando sobre isso e falando sobre isso indefinidamente. Nós estamos comemorando os 130 anos da abolição da escravatura. Então, oxalá que daqui a 10 anos, ou melhor ainda, daqui a um ano, a gente tenha avançado um pouco mais no que diz respeito a essas narrativas de miséria, de exclusão da população negra. Não quero ficar nisso a vida inteira, não, mesmo porque eu não tenho tanto tempo, tantas décadas de vida assim. O que a gente está propondo? A criação da verdade sobre a abolição, que seria uma comissão constituída por representantes do Estado de Minas Gerais e representantes dos movimentos sociais, das universidades, né, de pesquisadores que estejam estudando. Já existem várias pesquisas, estudos, teses sobre, por exemplo, os quilombos. A experiência quilombola em Minas Gerais é extraordinária, é riquíssima. Agora, não há, eu pelo menos desconheço, que haja pesquisas sobre outras formas de resistência do nosso povo, que foi, por exemplo, os clubes negros, né? Eu sou uma cidadã de Sabará. Sabará teve uma rica experiência de clube negro, né? E seguramente isso aconteceu em vários municípios do nosso estado.
E o bom da Comissão da Verdade é que vai se debruçar sobre Minas Gerais. Ou seja, nós precisamos de estudar a situação negra no nosso país. Os ataques das mineradoras, o que fazer para preservar para salvar os nossos territórios, né? Os territórios quilombolas, os territórios das religiões de matriz africana. Então, a nossa proposta é a criação dessa Comissão da Verdade, que seria, né, representativa de Estado, não é uma comissão de governo, é importante que se diga disso, é uma comissão do Estado de Minas Gerais, com a presença, a participação e o protagonismo mais ativo dos movimentos sociais negros e dos movimentos de direitos humanos. Para quê? Qual que será a finalidade? Quais serão os objetivos desta comissão? Estudar a exclusão da população negra. Sabe por quê? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A história é fundamental para qualquer luta libertária dos povos. É fundamental. Por isso é que estão até querendo mudar, né, a lei de diretrizes, já houve mudança aí, né, na LDB, tornando o curso Ensino da História opcional. Quando eu acho que a gente deveria dar uma importância, valorizar muito o ensino da história e professores e professoras de história. Então a nossa história precisa de ser conhecida, precisa de ser contada, precisa de ser desvelada. Então teria uma comissão para analisar a temática da exclusão da população negra do mercado de trabalho em Minas Gerais, do acesso à terra, a exclusão urbana, que aconteceu, sobretudo nas cidades mais antigas em Minas Gerais, houve uma perversa exclusão urbana, não é? Ficamos sabendo há pouco tempo que o bairro de São Pedro, por exemplo, e Santo Antônio, tinha um contingente de famílias negras enorme, isso praticamente zerou, tem uma família negra lá, não é? A dona Vilma, que está sendo ameaçada de expulsão, ou seja, tem um problema gravíssimo de exclusão urbana em Minas Gerais. E aí nós vamos pegar também todas as políticas públicas, né, que o Estado de Minas Gerais, né, historicamente implementou em relação ao nosso povo. Em geral, são políticas associadas à segurança pública, vista de forma estreita, vista como presença de policiais na rua, vista como aumento do emprisionamento, né? Nós já sabemos a gravidade que é o emprisionamento da população negra, particularmente da juventude negra. Então nós vamos analisar como que o Estado de Minas Gerais tem sido perverso em relação à nossa população, não é? Para propor medidas. Então, é uma comissão que vai fazer toda a análise, vai desvelar toda essa história de exclusão e de violência do Estado e da sociedade mineira contra a população negra e também vai fazer proposições, dentre elas reparações, porque trata-se de uma questão da maior justiça, né? Reparar os danos que a sociedade e o Estado cometeram contra a população negra. Isso aí é um preceito moral que a gente tem que defender, político, ético, da maior importância.